Olá, Motolama na área. Sempre que algum fabricante de insumos para motocicleta sofre algum revés, eu fico triste. Desta vez foi a fábrica de óleos da Mobil que pegou fogo. No dia 8 de fevereiro, um baita incêndio atingiu a fábrica da Mobil lá no Rio de Janeiro. Segundo as testemunhas lá, o trem começou a arder no meio da tarde e depois explodiu e foi um inferno. O problema de morar na roça é que essas notícias demoram a chegar aqui. Aliás, só chega rápido quando o governo faz caca. Mas e daí? E daí que o motor sem óleo não funciona. Mas para que serve o óleo do motor? Além da óbvia função de lubrificar e reduzir o atrito, ele evita o desgaste prematuro, ajuda a dissipar o calor e protege contra a corrosão. Além disso, ajuda a manter o motor limpo, tirando os resíduos da queima e o desgaste, levando tudo para o filtro de óleo. E por conta disso, deve ser verificado e trocado de tempos em tempos. Isso inclusive me lembra da Márcia, que parou no posto e o frentista perguntou se ela queria que olhasse à frente. E ela pediu que verificasse o óleo. O frentista viu um probleminha e mostrou para ela a peça. A Márcia instantaneamente ligou para o marido, explicando que o frentista encontrou um problema na peça 710. Sem saber do que se tratava, o marido pediu: manda uma foto para mim para ver o que é. Uau! Coisas que acontecem. Com o tempo, o óleo vai oxidando e perdendo as características de lubrificação, além de ficar sujo, por conta das impurezas. E seus aditivos, que são vários, vão perdendo suas características. Pois é, hoje vamos explicar para que serve o óleo do motor, como funciona, quais são suas características e os tipos de óleos que existem. E o mais importante, como escolher o óleo ideal para a sua moto. Essa matéria foi sugerida por vários seguidores. Valeu, galera. Brigadão. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de Rally Enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Certos aspectos do motociclismo são óbvios. Um deles é o uso de óleo lubrificante. Óbvio também é a necessidade de estar inscrito no canal Motolama. Aproveite e já dê o like e compartilhe nas suas redes sociais. Todas. Valeu! Antes de falar de óleo, vamos definir o que é um óleo lubrificante. Sim, porque existem vários tipos de óleo. Tem óleo de cozinha, óleo lubrificante, óleo para pele, Oléu e olha lá. Mas nada disso interessa. O óleo lubrificante é uma substância usada para reduzir o atrito em duas peças que se encostam. E ele funciona formando uma película entre essas peças, facilitando o deslizamento e diminuindo o desgaste. Meio como a vaselina. E os lubrificantes podem ser sólidos como o grafite, líquidos como o óleo do motor, ou semissólidos como a graxa. Na moto, o óleo lubrifica, esfria, veda, limpa e protege, evitando a oxidação dos componentes do motor. Ele é fundamental para prevenir o desgaste e manter o desempenho ideal e garantir a longevidade do seu motor. Existem vários tipos de óleo: o mineral, o sintético e o semissintético. Cada um oferece níveis diferentes de proteção e desempenho, sendo que os óleos sintéticos proporcionam uma melhor lubrificação e estabilidade térmica para altos rendimentos. Escolher o tipo de óleo certo é importante para as suas condições de pilotagem e para o seu tipo de motocicleta. Não vou entrar aqui no mérito das marcas dos óleos. Isso vou deixar por sua conta escolher qual fabricante o marketing mais te emociona. O óleo mineral é derivado do petróleo bruto e é a opção mais acessível. Din-din. Mas pode não ser o ideal em condições extremas. O que muda do óleo simplesmente refinado são os aditivos melhoradores, anti-isso, anti-aquilo. Entre eles tem o anti-chama, que impede que reaja com combustível não queimado, antioxidante, detergente e mais um monte de coisa. Já o sintético é criado artificialmente, quer dizer, mais ou menos. A base continua sendo o petróleo. O que muda aqui é o tratamento que ele recebe. Através de complicados processos químicos, as características do óleo mudam, tornando ele mais resistente às exigências dos motores mais modernos. Só para explicar, antigamente um motor de 500
cuspia de 19 a 25 HPs. Hoje, um motor de 500 pode jogar para fora quase 70 HPs. E isso sacrifica os componentes bem mais do que antigamente. É claro que os materiais mudaram, mas mesmo assim, a pressão que eles sofrem é bem maior. Mas o óleo sintético ele pode ser também sintetizado a partir de várias bases, não só do petróleo. Ou seja, o óleo sintético oferece melhor lubrificação, mais estabilidade térmica e maior proteção contra o desgaste. É o ideal para motores de alto desempenho e pilotagens mais agressivas. E para que tudo isso aconteça, é claro, tem um custo maior. Mas ainda tem o semissintético, que é basicamente um pouquinho disso e um tanto daquilo, oferecendo o meio termo entre preço e desempenho. Uma pergunta que volta em meio a osso é se pode misturar o óleo mineral com óleo sintético. Não falo de misturar tipo colocar metade de um e metade de outro. Falo de na hora de trocar o óleo, tirar o mineral e colocar um sintético. Isso não é bom. Pode haver incompatibilidade entre um monte de coisas. O ideal mesmo é trocar o óleo por um igual ao que saiu. Mas se não tiver jeito, faça um flush do motor para tirar todo o óleo velho. O flush é um processo de limpeza interna do motor. E tudo isso que eu falei também vale para o óleo dois tempos. Ou seja, existem óleos dois tempos, mineral, sintético e semissintético. E ainda tem o clássico M50, que usava antigamente da Castrol e dava um cheirinho fantástico. Sim, as namoradas reclamaram do cabelo ficar fedendo. Mas isso é outro assunto. Dito isso, outra especificação do óleo que não pode passar desapercebida é a viscosidade. Viscosidade é uma característica importante de qualquer óleo lubrificante. É uma medida da espessura do fluido ou a resistência do fluido para ele fluir. Por exemplo, o mel é grosso e a água é fina. Assim, o mel tem uma viscosidade maior do que a água, capiche? Então, a viscosidade do óleo pode variar com a temperatura. Frio é mais grosso, quente é mais fino. Para evitar isso, o óleo leva um monte de aditivos modificadores da viscosidade. Como o óleo é mais denso quando frio, mas o problema do óleo muito grosso é que o motor fica pesado para dar a partida. É aí que entram os modificadores de viscosidade. Na realidade, eles só aumentam a viscosidade com o motor quente. A maioria dos óleos de hoje são multigrados, ou seja, ele tem a viscosidade variável em função da temperatura do motor, graças aos aditivos. Aqueles dois números que indicam a viscosidade do óleo, por exemplo, pode ser um óleo 10W40. O que quer dizer isso? Para começar, o W significa winter, que em inglês é inverno. Então a viscosidade será de 10 no frio, winter, e 40 no quente, summer. E quanto maior a classificação, vamos dizer 40, mais pesado ou viscoso é o óleo. A viscosidade é um fator crítico na qualidade do fluxo do óleo e na quantidade de proteção que ele oferece. Os óleos multiviscosos modernos são mágicos. Eles fornecem as características de fluxo e lubrificação corretas em uma ampla faixa de temperaturas, desde manhã gelada no inverno até no inferno do verão. E esse comportamento em tempo frio é crítico para a facilidade da partida e ainda para a rapidez do óleo circular após o motor ligar em clima mais frios. Mas isso não é muito crítico para a moto. Afinal, quem é o maluco de ligar uma moto a temperaturas abaixo de zero? As classes comuns de óleo incluem o 0W30, 10W30, 10W40, 10W50 e 20W40 ou 20W50. E cada uma é mais adequada para as condições de clima e de pilotagem. Por exemplo, o 10W30 é melhor para climas mais frios, enquanto o 10W50 para climas mais temperados e alto desempenho, e o 20W50 para lugares mais quentes. E esses números são normalizados pela API, American Petroleum Institute, e eles usam como parâmetros coisas como propriedade de lubrificação, propriedade de detergente e outros fatores, sendo que ele é atualizado de tempos em tempos. E a classificação API também tem umas letrinhas que vêm junto com o tipo de óleo, e elas definem a qualidade do óleo para diferentes usos. Por exemplo, para motores estacionários, a classificação é A. Para motores diesel, é C. E para os motores a gasolina, é S. E tem a segunda letra, que vai evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo,
A classificação SA é a mais antiga. Hoje já está na SN. A maioria dos fabricantes de moto exige uma classificação no mínimo SG, que foi criada em 1995. Acima disso tem o SH, o SI e por aí adiante. No final, é mais uma coisa para se preocupar na compra do seu óleo novo. Aliás, para se preocupar tem outra coisa. Ouço muita gente dizendo que usar óleo para motor a diesel no motor a gasolina é muito bom. Afinal, o motor a diesel requer muito mais desempenho do óleo porque o motor trabalha com mais pressão. A parte da pressão eu nem discuto. O problema aqui é que durante a queima, alguns gases passam para o cárter. E os produtos dessa queima costumam ser incompatíveis entre o diesel e a gasolina, chegando a produzir alguns ácidos que você não quer circulando no teu cárter. Mas afinal, qual é o óleo certo para minha moto? Independente do óleo que você usa e a moto que você usa, as bolsas e alforjes da Harley Rider são perfeitas para qualquer passeio e viagem. Visite o site da Harley Rider, que você vai encontrar vários equipamentos e acessórios para suas viagens. E tem melhor, se você usar o código MOTOLAMA5, você vai ter 5% de desconto em qualquer compra feita pelo site. Vai lá que é mole! O certo mesmo é ler o manual e ver qual óleo que o fabricante recomenda. E tenha em mente o clima onde você circula. Mas se você não tiver saco de pesquisar, para usar no norte e nordeste do Brasil em lugares quentes, usa o 20W50 que bate um bolão. Em lugares onde faz mais frio, o 10W50 não tem erro. Mas sempre classificação SG para cima. E para quem pilota de forma mais agressiva, eu recomendo usar os óleos sintéticos, que eles aturam mais os abusos. Mas o mais importante disso tudo é ficar atento na hora da troca. Tem óleo que diz que aguenta 10.000 km. Eu não confio muito nisso. Eu não confio pelo seguinte: lembra daqueles aditivos que eu falei que engrossam o óleo de 10 para 50 quando está quente? Pois é, com a quilometragem se acumulando, as moléculas desses aditivos podem se deteriorar e esgotar as propriedades do aditivo. Apesar do óleo base continuar íntegro, os aditivos que mantêm as propriedades necessárias do óleo podem ir para o saco. Ou seja, trocar o óleo é como dar um reset nos aditivos. Mas para não ter erro, siga o manual. Só para não passar batido, o que são esses aditivos? Todo fluido, quando esquenta, fica menos viscoso. E para isso, existem os aditivos melhoradores do índice de viscosidade. Então, para criar um óleo 10W50, um fabricante começa com um óleo de viscosidade 10 no frio. Aí adiciona aditivo de tal forma que quando ele esquentar, ele vira 50. Tem toda uma ciência na definição dessas misturas melhoradoras de viscosidade, de modo que o óleo funcione bem tanto frio quanto quente. Além do melhorador de viscosidade, existem detergentes que ajudam a limpar o motor e tem dispersantes que mantêm as porcarias em suspensão para evitar a conhecida borra. Além disso, tem outros que são conhecidos como neutralizantes, lubrificantes sacrificiais, que ajudam a grudar mais nas peças, solventes para quebrar as impurezas e inibidores de corrosão. Brother, é uma química complicada. Só para ter uma ideia, esses aditivos correspondem a 25% do volume do óleo. Ou seja, apenas 75% é realmente óleo. E só para concluir o assunto de aditivos, todos os aditivos que o óleo precisa para funcionar bem já foram adicionados na fábrica. Então, na minha visão, não se deve adicionar aditivos extras no óleo. E a principal razão disso é, como eu já disse há pouco, a química do óleo é tão equilibrada e complexa que existe uma possibilidade desse aditivo extra causar uma reação inesperada. Aí, brother, é problema na certa. O óleo já vem com todos os aditivos necessários. Não precisa de mais. Mas afinal, pode usar óleo de carro em motocicleta? Antigamente, as motos usavam óleo comum projetado para automóveis. Mas à medida que os carros evoluíram, começaram a adicionar modificadores de fricção na química do óleo. Esses modificadores de fricção servem para o óleo escorregar mais ainda. E alguns modificadores de fricção são feitos para carros e caminhões leves. Mas nas motos, como a embreagem trabalha em banho de óleo, eles podem fazer com que os discos da embreagem
escorregue mais do que precisa. Por conta disso, a Jazu, que é o equivalente da API no Japão, introduziu 2 novos padrões para óleos de motocicleta baseado no teste de fricção da SAE, Society of American Engineers. A MA, que lida especificamente com embreagens banhadas em óleo, e a MB, para motos com transmissão automática. Mais um parâmetro para complicar. Só para lembrar, os motores das motos produzem mais potência por centímetro cúbico, giram mais rápido e funcionam mais quente que os motores dos automóveis. Ou seja, escolher um óleo específico para motocicletas é importante. Mas, finalmente, como escolher o óleo ideal para minha moto? O primeiro parâmetro era usar uma marca estabelecida. Evite usar a marca barbante, a não ser que tenha uma ótima referência sobre o fabricante. E se não conhece, faça uma pesquisa sobre a idoneidade deles. Compre um óleo da classe correta para o seu uso, levando em conta o clima e a forma que você pilota. Lá na frente eu falei sobre as diferenças do 10W40, 10W50, 20W50 e por aí vai. Mas resumindo, para quem mora num lugar mais frio, opte por um 10W40. Mas se acelera forte, use um 10W50. E se está duro e mora num lugar quente, use o 20W50. Eu acho que esses dados vão te ajudar a fazer a escolha correta para o tipo de óleo que você vai usar na sua Preciosa. Espero que tenha ajudado a dar uma luz sobre esse tema que muito macaco velho ainda não domina. Então é isso. Um abraço, até semana que vem. Fui!